Bem, a divulgação científica, ao longo da sua história, vem incorporando uma série de novas ferramentas para comunicar a ciência, incluindo as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, a internet surge como mais uma dessas ferramentas, só que ela tem uma particularidade de, na verdade, ela ser uma ferramenta múltipla que traz muitas possibilidades novas para o campo da divulgação científica. Os vídeos de divulgação, eles disparam nesse contexto e torna-se uma ferramenta muito comum e muito potente, porque tanto do ponto de vista da produção se tornou mais fácil, também é um fenômeno de consumo. A gente vê um consumo crescente de vídeos de divulgação científica na internet. Então, hoje a gente se depara com uma grande quantidade de iniciativas nessa área, um material bastante interessante e volumoso que representa um desafio para quem pesquisa o campo. A gente tem ainda uma lacuna de conhecimento muito grande sobre quem produz esses vídeos e que contextos, com que motivações, com que objetivos. E também, do outro lado, a gente tem uma enorme lacuna de saber quem é essa audiência do ponto de vista qualitativo. Ao consumir esses vídeos, que tipo de relação essa audiência está construindo com a ciência? Isso muda com esse novo fenômeno? Então, a gente ainda tem muitas perguntas a serem feitas, né? A gente precisava entender o que levava essas pessoas com trajetórias e históricos de vida tão diferentes a divulgar ciências no YouTube. Não só o perfil dessas pessoas, mas também o que elas pensavam sobre a área da divulgação científica. Entender o que levava, quais as motivações que elas tinham, quais as dificuldades que elas enfrentavam na área, como elas começaram a divulgar ciências no YouTube, ao mesmo tempo em que a gente tentaria compreender qual era a visão dessas pessoas, do papel que elas exerciam na sociedade, do que elas acreditavam ser divulgação científica, qual era a relação que elas pensavam que seria ideal de um divulgador ter com o seu público e formar, assim, uma visão um pouco abrangente sobre essas pessoas. A gente conversou com muita gente bacana, relevantes na divulgação científica do YouTube Brasil, alguns deles com números expressivos de inscritos e visualizações no seu canal. A Aline Guilard, do canal Colecionadores de Ossos, o André Azevedo da Fonseca, do canal Professor André Azevedo da Fonseca, a Camila Laranjeira, do canal Peixe Babel, o Emílio Garcia, do canal Blablalogia, o Estevão Olichão Gonçalves, o Slow, do canal do Slow, o Henrique Abrão Charles, o biólogo Henrique, de canal do mesmo nome, o Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, a Lucy Gomes de Souza, do canal Make Science BR, a Márcia Jamile, do canal Arqueologia pelo Mundo, o Paulo Miranda Nascimento, o Pirula, do canal do Pirula, o Rafael Rodrigues Procópio, do canal Matemática Rio. Sobre os resultados da pesquisa, nós percebemos que, de acordo com os dados, o divulgador científico brasileiro no YouTube é branco, homem, cisgênero, residente em alguma área metropolitana, de classe média. O número de mulheres ainda é muito baixo, se comparado ao papel e à participação feminina na ciência brasileira, sobretudo na divulgação científica brasileira, onde as mulheres são muito influentes. Perguntadas sobre isso, algumas entrevistadas acham que isso se dê por causa do ambiente nocivo que o YouTube é para algumas mulheres, onde elas sofrem ojeriza e muito sexismo. Percebemos também a pouca participação da população preta. Entre os nossos respondentes, nenhum se declarou preto. Alguns se declararam pardos, mas a maioria se declarou branca. Então a gente precisa também ter uma participação maior da população preta entre os divulgadores científicos no YouTube. Também com relação aos dados sociodemográficos, percebemos que a maior parte dos divulgadores científicos é jovem, o que não é algo realmente surpreendente, uma vez que a própria internet e o YouTube são tecnologias bastante jovens, mas a gente percebe também que existe uma certa carência de divulgadores científicos mais velhos. Temos também pouca representatividade de pessoas de outras classes sociais que não a classe média. E isso talvez se dê porque divulgar ciências no YouTube é caro. A gente tem que gastar dinheiro com treinamento, nossa capacitação profissional, os equipamentos são caros e tempo para gravar, porque quem trabalha muito tem pouco tempo para produzir vídeos. Muitos divulgadores científicos dizem que as métricas do YouTube às vezes são difíceis de serem alcançadas, porque a plataforma exige que a pessoa publique vídeos com frequência e com qualidade, e isso exige tempo, gastos. Quando a pessoa não é remunerada adequadamente para poder fazer aquilo, isso desgasta e desanima a pessoa. Uma solução que muitos divulgadores citaram foi a talvez necessidade de uma profissionalização da área.
porque isso aumentaria a qualidade, aumentaria os compromissos das pessoas com relação à divulgação científica. Com relação a também o que eles pensam, muitos citaram o panorama político atual como uma das maiores dificuldades da área. A gente vive num país em que algumas forças políticas parecem estar contra a ciência. Existe uma certa resistência de alguns grupos de aceitar o trabalho de alguns divulgadores científicos que têm se destacado na mídia. E essa desvalorização também é citada não apenas por parte dos políticos, mas também por parte da população. Alguns deles relataram que acham que o divulgador científico ainda é pouco valorizado pelo público. Muitos deles citaram a desvalorização por parte da própria academia, que vê os divulgadores científicos como um grupo de profissionais inferior, como se divulgar ciências não fizesse parte do fazer científico. As motivações que levam essas pessoas a divulgar ciência foi uma das coisas bastante interessantes. A maior parte deles demonstrou que faz divulgação científica porque deseja. Eles perceberam que a atuação deles como professores, como pesquisadores, podia de alguma forma ajudar a área da divulgação científica. Vários deles citaram como influências o trabalho de cientistas como Richard Dawkins, como Neil deGrasse Tyson, como Drauzio Varela. Claro, entre as mulheres houve bastante referências a personalidades feministas, como Diane Fossey, mas também houve muitas referências a outros divulgadores científicos no YouTube, como, por exemplo, o Átila e o próprio Pirula, que foi entrevistado aqui. Entre as várias perguntas que a gente fez, uma que eu acho legal a gente elencar aqui também, é o que eles pensavam sobre o que é divulgação científica e qual era o papel do divulgador científico. Foi perceptível que muitos entre eles adotam o modelo do engajamento público, percebendo que a divulgação científica não é só levar conhecimento de uma casta de doutos para iluminar uma série de pessoas que são leigas. E sim, que o papel da divulgação científica é justamente perceber que a ciência é papel de todos. Finalmente, também foi perguntado para eles quais as perspectivas deles com relação ao futuro da divulgação científica. Muito embora todas essas dificuldades tenham sido citadas, a maior parte deles se mostrou otimista, ou muito otimista, com o futuro da área. Faz parte do papel do divulgador científico enfrentar esses problemas e esclarecer o público para tentar aumentar a participação das pessoas da ciência.